Seja bem-vindo ao Seminário Internacional de Mobilidade Urbana, que está acontecendo aqui na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. E hoje teremos a presença do Dr. Marcel Smetz, professor, arquiteto e presidente do Conselho Acadêmico Internacional do Instituto Cidade em Movimento, IVM. Também palestra com o Dr. Eduardo Alcântara de Vasconcelos, que é professor, engenheiro, sociólogo e presidente do Conselho Consultivo do Instituto Cidade em Movimento, IVM Brasil. Tem palestra também com a arquiteta Silvana Cambiaghi, que é membro da Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA da Prefeitura Municipal de São Paulo. E tem mais, o arquiteto Tácito Pio da Silveira, diretoria de planejamento da SP Trans, e terminando com a arquiteta Suzana Leite Nogueira, do Departamento de Planejamento, Estudos e Projetos Cicloviários da CT. Damos início à nona oficina temática integrante do Programa de Aprimoramento Técnico da SP Obras. O programa tem como objetivo atender a melhoria de desempenho da instituição pela via da qualificação de seus servidores. Gostaríamos de chamar para compor a mesa e mediar este primeiro bloco o engenheiro Ricardo Pereira da Silva, diretor de desenvolvimento de projetos de SP Obras. Agora o arquiteto e urbanista Marcel Smetz e o engenheiro e sociólogo Eduardo Vasconcelos. E agora, senhores, passamos a palavra ao senhor Ricardo Pereira para as boas-vindas e início dos trabalhos. Bom dia a todos, aqueles que têm vindo e frequentado nossos cursos anteriores e aos que estão vindo pela primeira vez. Nós começamos essas oficinas de forma bastante despretensiosa e, graças ao sucesso que elas foram obtendo e ao trabalho conjunto de vários setores da SP Obras e o apoio de técnicos de outras secretarias, ela foi crescendo um pouco e hoje nós temos o prazer de até intitular essa nona oficina de seminário internacional. Eu vou passar a palavra ao professor. Vous avez déjà regardé quelque temps une image qui est sans doute un peu symbolique. C'est en fait c'est le dessin d'un concours gagnant de passerelles sur le périphérique qui entoure la ville de Paris et qui fait, comme vous savez, une différence entre l'intérieur de la ville et l'ancienne périphérie. O que nós vamos discutir hoje aqui tem alguma relação com o professor Smetz, tem uma relação com o que os outros vão falar, mas é uma proposta mais geral de uma nova abordagem do que é a mobilidade, né, na cidade. Toda a literatura tradicional de trânsito e transportes chegou a nós no Brasil, primeiro pela via norte-americana, porque os Estados Unidos era o parâmetro, era a referência da elite brasileira. Porque toda vez quando a gente fala em acessibilidade, em desenho universal, o que a gente remete? Pessoa com deficiência. Será que é apenas para as pessoas com deficiência que a acessibilidade faz a diferença? E muitas vezes a gente vê a acessibilidade, o desenho universal, como uma coisa à parte. Eu falo que é o famoso band-aid do projeto, né? O que eu vou fazer de acessibilidade? Há uma rampinha, há um detalhezinho. E não é essa a nossa intenção. Os números metropolitanos eles são muito grandes, né? 29 milhões de viagens, incluindo todas as viagens motorizadas metropolitanas. E a Secretaria Municipal de Transporte lida mais com esses números ligados às viagens coletivas, né? Praticamente 70% das viagens da região metropolitana de São Paulo ela tem origem ou destino na cidade de São Paulo, né? É indiscutível falar, né, que a gente teve um conceito há muito tempo sendo colocado que a bicicleta era para lazer, então a gente sempre pensava ciclovia interparques, né? A gente nunca pensou nela, ou já tentou pensar, né, andando em outras áreas, mas isso ainda sempre foi entendido como um modo de lazer, não de transportes. E o projeto em si.
Melhorar o transporte coletivo é muito importante para atender o primeiro objetivo de um transporte coletivo, que é atender bem a quem dele precisa, que é a maior parte da população. Mas o objetivo de tirar os automóveis precisa de outras medidas, porque o automóvel é um veículo muito confortável, muito conveniente do ponto de vista individual, então a pessoa precisa ter uma motivação muito forte para sair do automóvel e entrar no transporte público, e isso exige outras medidas. Esse tema hoje é candente na agenda municipal e seguramente o servidor público da administração direta, da administração indireta, tem que estar engajado a esse tema. E vocês trouxeram isso com excelente qualidade. Então, a EMASP se aproximar de SP Obras foi algo muito positivo em termos das pessoas que contribuem para o serviço público. Como vencer as barreiras das marginais aqui em São Paulo? Oui, il s'agit véritablement de créer des continuités. O que ele diz é que as marginais precisam, sobretudo, perseguir o objetivo de continuidade. Claro, é um objetivo a ser perseguido, mas esse é o objetivo. O segundo ponto, ou seja, que elas têm um fluxo contínuo. O segundo ponto é que isso não leve a um impasse, a um ponto sem saída, ou seja, que as marginais, ambas, não sejam simplesmente um ponto de ligação com as estradas, que elas não sejam meramente um desembocar nas estradas. Qual é o terceiro ponto? Qual é a ferramenta para isso? Talvez esse enorme investimento que se faz nos BRTs permitam que essa fluidez se faça e a travessia também, muito no sentido de criar pontos de convívio, pontos de atração para que as pessoas se sintam realmente compelidas a usar esse espaço. Que seja agradável e não só uma passarela. Houve crescimento na acessibilidade urbana em São Paulo? Sim, houve vários eixos que a gente percebeu que a mobilidade das pessoas com deficiência estão melhores, principalmente na questão do transporte. Eu acho que houve um crescimento na questão dos ônibus, dos terminais, foram feitos estudos de grandes avenidas, onde você houve uma troca desses pisos, a melhoria, a inserção de pisos táteis direcionais, rampas nas travessias. Claro que falta muito ainda a ser feito, mas com certeza houve uma evolução e um modo diferente da maneira de pensar, incluindo a acessibilidade já como eixo principal. Olha, é importante ver que o transporte coletivo ele tem duas categorias, né? Tem o transporte de massa na cidade, que é feito pelo metrô e pela CPTM, e esse transporte tem que ser ampliado. A partir do momento que a gente tiver um bom sistema estrutural de transporte de massa, a gente pode até dar uma melhorada ainda mais no sistema de ônibus, né? A gente tem investido bastante no sistema de ônibus, feito corredores, as faixas exclusivas à direita, mas isso tudo ainda não é suficiente, né? Porque a gente ainda precisa do transporte de massa. Então, a gente tem que olhar a cidade como um todo. Não adianta a gente pensar só no ônibus, ou pensar só no metrô, ou só no automóvel. Então a gente tem que pensar em todos os modos e tentar tirar o melhor proveito de todos. E a gente gostaria de saber sobre esse projeto cicloviário 400 quilômetros. Conta pra gente, no que se consiste esse projeto? Bom, o projeto ele prevê uma constituição de uma rede cicloviária para o município de São Paulo, abrangendo todas as regiões da cidade, que permita garantir um espaço definido só para o uso da bicicleta e que seja um espaço para que o ciclista ele consiga fazer o seu deslocamento com maior segurança, conectando então esses trajetos, eles têm conexão. E a proposta é que a pessoa ela consiga entender de fato a bicicleta como um novo modo que ela pode utilizar para os seus deslocamentos.